Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente sobre atualidades. Eu preparei esse material para que nós pudéssemos estudar e revisar depois, posteriormente. Bom, então nós já falamos sobre Guerra Fria, falamos sobre o mundo contemporâneo, falamos sobre a internet, a influência dos meios digitais, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje nós vamos avançar em outros tópicos de atualidades. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre globalização e seus desdobramentos. Nós estamos vivendo num mundo onde a doença está globalizada. Se vocês prestarem atenção, essa pandemia só foi possível porque hoje a interligação entre os lugares, a conexão entre os lugares acontece de forma cada vez mais rápida. Então nós tivemos os casos iniciando lá na China. Porém, como lá da distante China chegou até aqui o Brasil e se esparramou por todo o mundo? Isso está associado com o processo de interligação dos meios de transporte. Esse é um tema de atualidade bastante cobrado por aí. Os meios de transporte avançaram muito desde a época das navegações. Se nós formos analisar, a velocidade média de transporte no período das navegações era de 16 km por hora. Claro que isso foi um processo muito longo. Quando eu estou falando de navegações, eu estou falando lá do século XVI. As navegações foram só o primeiro passo. Mas o que tem a ver navegações com o transporte? Muito simples. A partir do momento que nós tivemos o período das grandes navegações, nós conseguimos conectar pontos distantes do mundo. Até então, o mundo conhecido era Europa, Norte da África e parte da Ásia. Conforme o mundo se expande, e quando eu digo se expande, eu estou dizendo num viés de conhecimento de novos espaços, a pesquisa em transporte também avança. Afinal de contas, quanto mais rápido as cargas forem transportadas, mais barato fica, mais fácil eu comprar de um ponto distante e vender em outro ponto da Terra. Então perceba que o transporte ele é algo fundamental. Eu e você, nós utilizamos isso. Nós utilizamos transportes para tudo. Por exemplo, para nos deslocarmos até nossas casas, para nos deslocarmos para outros países, outras cidades, para convenções científicas. Quando nós fazemos a nossa compra, realizamos nossa compra online, vai chegar até a nossa casa, o nosso residencial. Então perceba que transporte e globalização estão ligados, porque vai conectar, e o tempo que vivemos hoje, transporte é algo fundamental. Então vamos voltar ali para a nossa discussão. Nós tivemos os primeiros focos da Covid-19 lá na China. A China muito distante de nós, uma realidade totalmente diferente, cultural, porém próxima quando nós pensamos que nós estamos conectados via transporte, principalmente transporte aeroviário. É claro que nós temos várias formas, vários modais. Preste atenção, quando nós falamos de sistema de transporte, nós chamamos de modais, tá? Nós temos o modal aéreo, modal marítimo, modal fluvial, modal rodoviário, ferroviário e o intermodal, que é um ponto também que nós vamos discutir nessa aula de atualidades. Então, nós tivemos essa disseminação dessa doença especificamente, principalmente porque hoje é muito rápido. Uma pessoa em menos de 24 horas sai da China e chega até o Brasil. Essa facilidade, que é muito positiva quando nós pensamos no turismo, nós pensamos nos negócios, também foi uma oportunidade para a doença. Para ela foi boa, claro, para nós não. Por quê? Porque pessoas de diferentes etnias hoje circulam pelo mundo. Hoje você pode, né, não hoje que nós estamos em quarentena, mas no mundo atual você pode comprar um pacote turístico e conhecer o Oriente Médio, conhecer as regiões periglaciais, o hemisfério norte da Terra, Europa, América do Norte. Então as pessoas circulam rapidamente. E é claro, as pessoas circulando rapidamente, as doenças e outras questões também circulam rapidamente. Por exemplo, a cultura. Um dos pontos que nós também podemos associar com o transporte e entra da minha comunicação, que eu já faço gancho com a semana passada, cultura, ela depende da comunicação e do transporte, afinal de contas, não faz, independente da moda, do tipo de roupa que nós usamos, preferencialmente aquela marca famosa, ela vai produzir nos países lá do Oriente Médio, ou aliás, do Extremo Oriente, tá pessoal? China, Taiwan, Vietnã, onde a mão de obra é barata, e aquela roupa de marca, ela consegue chegar de uma maneira relativamente rápida até o mundo ocidental, para a Europa, América do Norte, América do Sul e outros países que são consumidores dessa moda. Então perceba que velocidade está associado com o mundo globalizado e a velocidade é que nos move. Eu estou conversando com vocês
graças à rede de computadores, à internet, e possibilita, por exemplo, que eu grave essa aula. Estou gravando hoje, dia 14/4, à tarde, e já vou subir essa aula. Vocês vão assistir ainda nesse dia. Claro, você pode rever depois, mas a aula foi postada no mesmo dia que foi gravado, e tudo isso graças a transporte e comunicação. Mas vamos continuar nossa aula. Então, nós vivemos num mundo legal, interessante, né? Conectado por transporte e comunicação. Mas quais são os lados negativos dessa interligação tão rápida? Primeiro, nós podemos também ter nós temos um problema, que é a homogeneização cultural. Se vocês já estudaram um pouquinho da história do Brasil, né? A história do Brasil lá nos tempos remotos do Brasil, nós tínhamos as roupas típicas, os pratos típicos, nós tínhamos os costumes locais. Hoje, essa questão de costume local é muito menos significativa no cotidiano. Nós temos as festas típicas no Brasil? Sim. Nós temos pratos típicos no Brasil? Sim. Só que perceba que hoje festas típicas estão sendo criadas ou foram criadas para manter tradições. Mas aquela roupa, aquele prato não faz mais parte do nosso dia a dia. Isso porque, dentro do contexto de globalização, que é o que nos norteia nas aulas de atualidades, é importante que o mundo pense mais ou menos igual. Por exemplo, é importante que o mundo inteiro utilize soja para se alimentar. Afinal de contas, soja é um produto globalizado. Não é brasileiro, é produzido aqui. Eu estou aqui do lado de uma plantação de soja, minha casa fica bem próximo. É importante, sim, faz a economia rodar, sim, mas perceba que por trás dessa soja tem um processo de globalização. Afinal de contas, essa soja produzida do lado da minha casa, ela pode ser vendida no Brasil, mas ela pode ser, e com certeza ela é vendida para o mercado internacional. Essa soja que sai daqui de floresta, ela passa por vários sistemas de transporte. Então, por exemplo, vamos associar transporte de novo. Quando é feita a colheita, nós vamos ter os caminhões que vão levar para as cooperativas. Aqui na nossa região nós temos várias cooperativas. Então, caminhão até lá, sistema rodoviário. Da cooperativa, nós vamos ter essa soja levada para o porto. Se essa cooperativa está ali próximo de Maringá, nós vamos ter o sistema ferroviário. O trem vai levar essa carga de Maringá até o porto de Paranaguá. Sistema de transporte relativamente rápido. Se não está próximo de Maringá, vamos continuar no sistema rodoviário. Então chega até o porto, embarca essa carga e aí o destino, Europa, América do Norte e Ásia. Perceba a globalização dos nossos produtos agrícolas e o transporte por trás disso. Então, o transporte, ao mesmo tempo que ele permite que nós possamos comprar algo rápido, ele também vai mudar a nossa cultura. Ele vai mudar a forma que nós vamos nos alimentar, que nós vamos nos vestir, que nós vamos nos comunicar. Hoje, qualquer lugar do mundo que você chegar com um aparelhinho de celular, uma pessoa vai identificar. Muito raramente nós vamos chegar num ponto extremo do mundo onde as pessoas não conheçam o celular, onde não haja o consumo mesmo que indireto da soja. Claro, o grãozinho da soja não é um produto global, mas o subproduto da soja, o óleo, a torta degomada, o farelo, a farinha feita a partir de soja, vai chegar a todos os cantos do planeta de uma forma inclusive indireta, num produto industrializado, ok? Então, na aula de hoje, nós vimos que o transporte, ele faz com que tudo seja mais rápido, só que ao mesmo tempo ele torna a nossa cultura mais homogênea, mais igual. Se isso é positivo ou negativo, você vai fazer uma análise, ok? Cabe a você fazer uma análise. E lembrando que na prova de ENAD é muito importante nós termos a capacidade de argumentação, porque nós teremos pelo menos 5 questões dissertativas com 15 linhas. Então, eu deixo um desafio para vocês. Façam uma pequena redação argumentativa de 15 linhas sobre a influência da globalização na cultura, ok? Então aproveite o tempo que você tem agora, pesquise um pouco mais sobre globalização e transporte e faça uma redaçãozinha de 15 linhas. E eu quero que você depois poste aqui no Moodle essa redação. Uma semaninha. Beleza, pessoal? Um abraço e nos vemos na próxima semana. Até mais!